Olá, pessoal. Então, nós estamos estudando na disciplina de matemática, o conteúdo de introdução à lógica matemática, e nós vimos até agora os princípios de inclusão, de exclusão, algumas demonstrações, alguns tipos de demonstrações e também a construção de tabelas verdade. Então, eu vou reforçar nessa videoaula o que nós vimos na última aula sobre tabela verdade, que é utilizada para análise lógica, então, de proposições. Então, o que seriam proposições, né? É uma construção, sentença, frase ou pensamento, no qual a gente pode atribuir algum juízo, que na lógica matemática nós atribuímos ou a verdade, o verdadeiro ou o falso, né? E é claro que nós estamos interessados no que é verdade, né? Nas proposições verdadeiras, para a gente fazer alguma análise das proposições compostas. E então, por exemplo, como que eu posso atribuir esses juízes? Por exemplo, Brasil é um país. É verdade. Eu posso dizer que o Brasil é ou não é um país. Buenos Aires é a capital do Brasil. Eu posso dizer se sim ou não, se é verdade ou falso. Então, é uma proposição. 3 mais 4 é maior que 5, eu posso dizer se é verdade ou falso. E 7 menos 1 é igual a 5, eu também posso dizer se é verdade ou falso. Então, todos esses são exemplos de proposições, independentemente se é verdade ou se é falso. Não, os exemplos do que não é proposições, do que não são proposições, aliás, estão aqui abaixo. Vá tomar banho. Eu não posso dizer se isso é verdade ou falso. Que horas são? Não posso dizer se isso é verdade ou falso. Parabéns. Não posso dizer se é verdade ou falso. Então, são exemplos de frases que não são, de afirmações, que não são proposições. E aí, então, quando eu me refiro a proposições compostas, eu me refiro àquelas que têm algum tipo de conectivo. O e, o ou, o não, o se, então, o se e somente se, né? E aí, pensando na negação, então, nos conectivos de negação. Brasil não é um país. Linux não é um software livre. Não é fato que 3 mais 4 é maior do que 5, né? Então, essas são as negações das proposições. Brasil é um país, Linux é um software livre, 3 mais 4 é maior do que 5. E a negação, ela é, então, a negação de P se ele for verdade ou de P se ele for falso. Então, se a minha proposição P é verdade, eu vou, se a minha afirmação P ali é verdade, o não P, que é a negação dela, é falsa. Se o que eu estiver afirmando ali é falso, então a negação dela é verdade. Então, na tabela verdade, é assim que fica composto. Se é verdade, se é verdadeiro, o não P é falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. A conjunção. Então, a conjunção, uso esse símbolo que novamente aparece aqui, né? Que nas operações booleanas, então, nós utilizamos esse símbolo, então, para representar a multiplicação, né? E aqui nós estamos, ele representa, então, o E. A conjunção de duas proposições P e Q, denotada por P, né? E Q, utilizando esse símbolo aqui. E então ele reflete uma noção de simultaneidade, o E, né? Assim, a proposição composta P e Q é verdadeira quando P e Q são simultaneamente verdadeiras. E em qualquer outro caso é falso. Então, por exemplo, eu tenho aqui P e tenho Q. Quando P e Q, que é o caso da minha primeira linha aqui, os dois são simultaneamente verdadeiros, então P e Q é verdadeiro. Em todos os outros casos são falsas. A disjunção, então, eu uso esse outro símbolo aqui, que nas operações booleanas a gente utiliza para a adição.
né? Então, aqui nós utilizamos para representar o ou. Então, aqui reflete a noção de que pelo menos uma, eventualmente duas das proposições componentes deve ocorrer para que a resultante seja verdadeira. Então, eu vou dizer que é verdadeira quando eu tenho pelo menos uma das duas verdadeira. Ou seja, a única forma de ser falsa é quando as duas são simultaneamente falsas. O contrário do e, né? Quando as duas são simultaneamente verdadeiras, é verdade. Quando aqui no ou, quando as duas são simultaneamente falso, é falso. Então, como que fica na tabela verdade? Olha aqui na última linha, as duas são simultaneamente falsas. Então, P ou Q é falso. Em todos os outros casos, é verdadeiro. São verdadeiros. Todos os outros casos são verdadeiros. Então, verdade com verdade é verdade, verdade com falso. Quando eu tenho pelo menos uma verdade, é verdade, né? Então, verdade com falso é verdade, falso com verdade é verdade, porque eu tenho uma verdade aqui. E no caso das duas, simultaneamente falso, é falso. A condição, quando eu digo que P implica que depende de P, né? Então, a condição envolve duas proposições, P e Q, na qual eu posso ler também assim, se P, então Q, ou P implica que. Reflete a noção de que a partir de uma premissa, que no caso é o P, né? Obrigatoriamente, a gente chega à conclusão que. Então, para a posição P implica que seja verdade, as proposições P implica que essa proposição P implica que vai ser falsa quando P, a primeira premissa, a minha premissa é verdadeira e o que é falso. Ou seja, quando eu tenho a minha premissa verdadeira e a minha conclusão falsa. Então, é falso. Agora, no caso contrário, vai ser verdadeiro. Então, como que fica na tabela verdadeira? Na verdade, quando a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falso, eu tenho que é falso. Nessa primeira linha, então é verdade. Porque a minha premissa é verdadeira, minha conclusão é verdadeira, então é verdade. Agora aqui na minha segunda linha, quando a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falsa, então é falsa. Esse é o único caso de P implica que ser falso. Todos os outros casos são verdade. Então, mesmo que o meu P seja falso, a minha premissa seja falsa, mas a minha conclusão seja verdade, isso aqui é verdadeiro. Então, minha premissa é falsa, minha conclusão é falsa, também é verdadeiro. Então, a única forma de ser falsa é quando a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falsa. Então, é falso. E todos os outros casos, então, são verdade. E a minha bicondição é o C, somente C. Vou utilizar essa setinha aqui para os dois lados, né? A gente lê P, C e somente C, Q. Então, P, Q depende de Q e Q depende de P. Né? Então, aqui, o P assume como premissa, o Q como conclusão. E a minha volta é o contrário. O Q seria a minha premissa e o meu P a minha conclusão. Então, tem o sentido de ida e o meu sentido de volta. Nesse caso, só é verdade quando ambas são simultaneamente, né? Quando ambas são verdadeiras ou falsas. Ou seja, quando P e Q são simultaneamente verdadeiras ou P e Q são simultaneamente falsas. Aí é verdade. No caso contrário, então, é falso. Como que fica, então, na minha tabela? Se eu tenho verdade e verdade, então é verdade. Se eu tenho, olha na última linha aqui, falso e falso, então é verdade. E em todos os outros casos, então, eu tenho que é falso, né? São falsas. Os outros casos são falsos. Então, verdade com falso é falso. Falso com verdade é falso. Verdade com verdade é verdade. E falso com falso é verdade. Então, os dois casos são verdade, é porque a minha
o meu P é verdade e o meu Q é verdade, ou o meu P é falso e o meu Q é falso. Bom, gente, então a construção da tabela verdade, então, depende então dessa leitura que nós fizemos aqui, desses conectivos nas proposições compostas. Espero que tenha ajudado.